seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E você também pode assistir o programa no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, e também aproveite para se inscrever em nosso Instagram, @Revista Em Evidência. Nosso convidado de hoje é um nome reconhecido por quase todos os prefeitos, frente a uma das maiores empresas do país, a Egea. Cabe a ele a importante missão de consolidar a marca e expandir ainda a atuação da empresa aqui no Rio Grande do Sul. O Evidência na TV tem a honra de entrevistar hoje Fabiano Dallazen, diretor da Egea aqui no Rio Grande do Sul. Fabiano, seja muito bem-vindo ao programa, prazer em te receber aqui com a gente. Prazer é meu de poder estar aqui, debater um tema tão importante quanto é o saneamento no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul, que tem um déficit de saneamento muito grande, e a gente debater, diagnosticar esses gargalos, essas dificuldades, aquelas obrigações e também responsabilidades e dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais. Tudo isso acho que é muito importante que seja trazido de uma forma muito clara ao conhecimento da população, pelo alcance que se tem aqui aos municípios, para que a gente possa fazer com que essa página seja efetivamente virada dentro da previsão legal do novo marco do saneamento. É verdade. E agora a gente tem novos prefeitos assumindo, né? Prefeitos reeleitos, novos prefeitos assumindo a partir de 1º de janeiro. Eu vou começar te perguntando, Fabiano, a Egea é de origem 100% brasileira, né? E completou 14 anos recentemente, começou atendendo 6 municípios. Hoje, ela atua em mais de 500 cidades distribuídas em 15 estados. Quais são os principais pilastres aí do trabalho da empresa? A Egea é na verdade, uma holding que tem concessões de saneamento no Brasil, né? Uma empresa relativamente jovem, começou há 14 anos, mas cresceu bastante. Hoje está atuando em concessões de saneamento em vários modelos, seja por concessões, seja por parcerias público-privadas, né? Nas privatizações, como a primeira que aconteceu aqui da Corsã no Rio Grande do Sul, em 15 estados, atende aí cerca de 31 milhões de pessoas, Brasil afora, com água e esgoto, né? Então é uma empresa que tem aí, é uma empresa listada em bolsa, mas é uma empresa nacional, possui capital majoritariamente nacional, o Grupo Equipave, Itaúsa, e tem uma parcela do Fundo Soberano de Singapura, que dão a ela o suporte financeiro necessário para fazer frente a obrigações de vulto, né? Só no Rio Grande do Sul aí, a privatização da Corsã impôs até 2033 um investimento no estado, nos 317 municípios do sistema Corsã, tá? Na ordem de 15 bilhões de reais em estruturas de água e esgotamento sanitário. Então, nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul. Há outras atuações, por exemplo, hoje a Egea tem a concessão de Campo Grande, de Manaus, de Teresina, no Piauí, o Rio de Janeiro, uma boa parte, Baixada Fluminense, região dos Lagos, no Ceará, no Paraná, 2 PPPs, Santa Catarina, alguns municípios. Então, é uma empresa que tem bastante, embora jovem, bastante capacidade financeira, experiência operacional para realizar, já está bem experimentada, e que traz uma característica dentro daquilo que se gosta de dizer, é mestre em brasicidade. Nós temos muitos Brasis. É verdade. Para você poder operar no Rio Grande do Sul e em Manaus, né? Na região metropolitana de Fortaleza e na região metropolitana de Curitiba, onde a gente tem 16 cidades, no Rio de Janeiro e em Campo Grande. Significa que você precisa se adaptar à realidade daquele povo que trabalha, da população. Então você precisa entender aquilo, trabalhar com pessoas que são daquela localidade, agregar evidentemente a experiência de um local ao outro naquilo que faz sentido, mas fazer a compreensão dentro de uma ideia de que uma concessão
é uma prestação de serviço. Sim. Você não vem aqui para fazer uma obra e ir embora, Pois é. né? Fazer uma construção e ir embora. Você vai operar água e esgoto, vai entrar dentro da casa das pessoas durante aí 3 décadas. Então isso impõe a necessidade de que você compreenda a vida daquelas pessoas, o seu contexto e também compartilhe os valores com aquilo, mostrando o quão importante é aquele trabalho, entendendo aquelas comunidades. Nós temos muitos Rio Grandes do Sul dentro do mesmo Rio Grande do Sul, né? A gente sabe bem. Vários países da Europa cabem aqui dentro. Exatamente. Uma coisa é você trabalhar em Farroupilha, outra coisa em Santo Ângelo, outra em São Lourenço do Sul, em Rio Grande, quer dizer, a gente tem já várias características. Imagine isso potencializado a nível de Brasil. Então, é um desafio fantástico, bonito, mas que incentiva a gente nessa caminhada. Bom, você estava falando ali, Fabiano, ela beneficia mais de 31 milhões de pessoas, né? O que representa 15% da população brasileira, né? Impressionante, né? Bom, e a gente falou da meta do saneamento básico, né? Essa meta aí é só no Rio Grande do Sul, então a gente tem aí 330... Nós temos aqui atendidos pela Corsã, né, que hoje é a concessionária da EGEA. Aliás, a EGEA, ao adquirir a Corsã, optou por manter o nome Corsã. Ah, sim, pois então. Manter o nome Corsã. Aqui a concessionária da EGEA é a Corsã, porque é uma marca conhecida dos gaúchos, consolidada, não tinha por que mudar. Sim, sim. Mudou o proprietário, né? Mudaram as responsabilidades, mas a empresa continua atendendo com água e esgoto as mesmas pessoas. Então, a ideia é potencializar a Corsã, melhorar a Corsã, trazer investimentos, mas o nome ainda fica aí Corsã. E é interessante o nome Corsã porque você tem uma simpatia. Eu sou gaúcho, nascido e criado aqui, tenho 57 anos, e a Corsã realmente se tem uma simpatia pela Corsã, porque leva justamente água e esgoto. O problema é quem não tem, é quem não é atendido, né? Não quem é atendido pela Corsã. Exatamente. Então esse trabalho, realmente, tirar o nome da Corsã, começar tudo de novo, realmente seria um trabalho desnecessário, né? Sabe, Cláudio, a gente fez uma pesquisa, a empresa fez uma pesquisa antes e justamente o nome Corsã na população gaúcha tinha uma coisa positiva. Uma boa representatividade. Diferente, é bom se diga, em relação aos gestores. Ah, sim. Em relação aos gestores, aos prefeitos municipais, havia a ligação, né? Muito acirramento por conta de questões contratuais, questões de reposição de asfalto, questão de obras que não conseguiam ser entregues no prazo. Quer dizer, havia uma série de atritos que foi necessário nesse período a gente mais ou menos, digamos assim, mostrando aos prefeitos as mudanças que seriam feitas, né? Reconquistando a confiança dos gestores municipais, para que, dentro daquilo que impõe o novo marco, fazer a repactuação dessas obrigações, desses contratos, de forma que a gente consiga, nesses 317 municípios, e veja, é um plano de expansão de obras audacioso. Pois é. Você veja, os municípios Corsã tinham uma média, não em água era uma média boa de atendimento, quase próximo daquilo que a lei impõe, que é 99%, então tinha 97%, 96%, mas um índice de perda oficial, Cláudio, de 42,3%, ou seja, de cada 10 litros de água captado da natureza, vamos lá, o que é saneamento, né? O que é saneamento? O que é? É você pegar a água da natureza, tratar ela, do rio ou do poço, tratar ela e colocar no hidrante, colocar na sua torneira. E quando você aperta a descarga, aquela água suja tem que ser coletada, tratada e devolvida para a natureza, né? Porque senão você causa poluição, desperdício. Resumindo, é esse. Né? E você veja o seguinte, de cada 10 litros de água coletada e tratada, o índice oficial de perda era de 43%, quer dizer, mais de 4 litros são desperdiçados. Né? Então, você tem que fazer um investimento gigante nisso, primeiro o seguinte, para fazer uma redução desse índice de perdas.
Trabalhar na rede. Trabalhar em na rede, contenção, evitar muitas vezes desvios, gatos que não são contabilizados, que acontece na água. Quer dizer, é uma série de ações e um investimento muito grande. E, por outro lado, o investimento em esgotamento sanitário, que vejam, a gente está falando aqui de um estado pujante, de um estado que produz muito. Que produz. O Rio Grande do Sul é um estado marcante e importante no país. E veja que o índice de saneamento básico dos municípios atendidos pela Corsã, na média, era de 20%. Então, nós tínhamos, e eu não estou falando de um nem dois, mas dezenas de municípios que o índice de coleta e tratamento de esgoto é 0%. Hoje, 0% no estado do Rio Grande do Sul. E eu estou só falando dos 317 Corsã, não estou falando dos outros 170, né, que a gente tira alguns municipais, como Porto Alegre, Tendemai, Pelotas, Caxias, mas nós temos mais 170 municípios que têm uma estrutura própria de água e zero de tratamento e coleta de esgoto. E o que o novo marco do saneamento veio dizer? Colocou, por isso o novo marco, em 2020, colocou uma obrigação, uma responsabilidade a todos os gestores municipais. E essa responsabilidade é dos gestores. Em 2033, nós temos que ter 99% de cobertura de água tratada e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Então, isso impõe a necessidade de você fazer rede, você fazer mais de 300 estações de tratamento, estou falando só de Corsã, mais de 1.000 elevatórias para impulsionar, fazer uma média de mais de 100 quilômetros de rede de esgoto por mês no estado do Rio Grande do Sul. É mais ou menos a distância daqui até Tóquio, em 2033, a gente enterrar de cano aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nossa. Então, isso é um desafio gigante, porque, em primeiro lugar, você tem que ter capacidade financeira. Né? Isso se comprovou no momento do leilão. O novo marco passa a exigir que toda empresa que entrar numa concessão comprove capacidade financeira. Não basta a capacidade financeira, você tem que ter a capacidade operacional de fazer isso acontecer. Que é um problema das questões, assim, muitas vezes, das ferramentas de uma empresa pública. Porque uma empresa pública, por exemplo, para fazer um sistema de saneamento numa cidade, ainda que pequena, vai ter que licitar a rede, vai ter que licitar a elevatória, vai ter que licitar a estação de tratamento. A chance de todas essas licitações fecharem no momento, no mesmo prazo, é quase, ainda que ela tenha capacidade, é quase impossível. Agora você multiplica isso por 300 municípios, humanamente. Então, mas não é só isso, nós temos desafios. Essas estações de tratamento precisam ser licenciadas. Se você seguir o rito, digamos assim, tradicional dos licenciamentos, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu tenha gente para fazer, eu vou obter todos os licenciamentos em 2052. Então, a gente precisa trabalhar com os órgãos ambientais para dizer saneamento é para melhorar as condições ambientais, não é para poluir, é o inverso. Então, nós temos que ter uma agilidade no licenciamento dessas estações. Para quê? Para que isso ande. O que eu estou querendo dizer? Não basta privatizar a Corsã, é importante que haja, aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, onde o déficit de saneamento é tão grande e em alguns lugares pior do que aqui, há que ter uma conjugação de esforços entre iniciativa privada para aportar recursos, entre o poder público, seja dos municípios, que são o poder concedente para regularizar a situação contratual e dar segurança para esse investimento, seja dos estados nos licenciamentos ambientais para que as coisas possam efetivamente acontecer. É um trabalho de todos. A gente tem no Brasil hoje, eu falei de Rio Grande do Sul, mas a realidade brasileira ela é difícil, fora a região sudeste, que é um pouco melhor, São Paulo, Minas. Hoje o Brasil tem 100 milhões de pessoas, metade da sua população, sem acesso a esgoto. Tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Quer dizer, são países inteiros aí na Europa sem água. O dano ambiental disso, vamos lá, o Instituto Trata Brasil, que é o instituto que mais analisa isso, diz, nós saímos agora da Olimpíada, nós lançamos 5.500 piscinas olímpicas de esgoto não tratado nos nossos rios. Então,
você precisa resolver essa questão, né? As doenças de veiculação hídrica, os dados mostram que cada real investido em esgotamento sanitário são R$4 investidos em saúde, ou economizados em saúde. Porque diminui as doenças de veiculação hídrica, vômito, diarreia, dengue, ou seja... aí vai. Então, é saúde, é meio ambiente, é uma infraestrutura básica. Tem uma foto que eu acho fantástica e diz muito para nós. Você vê um menino, seus 10, 11 anos, na rua, com o seu smartphone na mão. Provavelmente ele esteja ali com uma tecnologia 5G. Né? E ao lado um córrego com esgoto correndo a céu aberto. Quer dizer, a infraestrutura mais básica não existe. Então, não adianta nada a tecnologia. A gente precisa entender que saneamento é desenvolvimento. É desenvolvimento. Nem falemos da questão hoje assim de competitividade das cidades. Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente tem a operação aí de boa parte do Rio de Janeiro, a gente tem hoje o maior projeto de sustentabilidade ambiental da América Latina, que é a despoluição da lagoa, da Baía da Guanabara. A Guaíba da Guanabara. Hoje, praias como Flamengo, Botafogo, que são cartões postais do Brasil, não do Rio de Janeiro. Hoje, Flamengo, Botafogo, ali que historicamente eram poluídas, são praias balneáveis. Dá para tomar banho, voltar a ter esporte. Será que Guaíba aqui pode a valorização imobiliária que surgiu. Também. Mas o que eu falo assim, não é questão do Guaíba, Cláudio, veja só. Dentre os 10 rios mais poluídos do Brasil, é só fazer a pesquisa ali. Nós temos 3 aqui no Rio Grande do Sul. 3 dentre os 10. Os Sinos, o Gravataí e o Rio Caí. Meu Deus. Como é que nós vamos fazer a despoluição desses rios permitindo o lançamento de esgoto sem tratamento ali dentro? Aí a gente volta ao licenciamento ambiental lá também, que tem que... Hoje mesmo falava sobre isso. O pessoal confunde. Não, mas como é que nós vamos acelerar o licenciamento ambiental? Aí se faz uma série de confusões políticas, inclusive, que não tem absolutamente nada a ver com a história. Sim. E ao contrário, né? A gente está falando em acelerar o licenciamento, não para negligenciar o meio ambiente. Pelo contrário, para proteger. Para proteger o meio ambiente. A gente está terminando o primeiro bloco aqui. Vou pedir licença para a gente fazer o nosso primeiro intervalo, mas em seguidinha a gente vai continuar falando sobre saneamento básico, assunto que eu sei que interessa a você, a todo mundo que está nos acompanhando. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Você também pode assistir o programa no nosso canal, se inscrever, ativar a notificação, dar aquele like no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, e aproveite também para se inscrever no nosso perfil Revista Em Evidência no Instagram. Hoje estou recebendo Fabiano Dallazem, diretor da EGEA no Rio Grande do Sul, que assumiu aí, né, o comando da Corsã aqui no estado em 2022, né? A gente estava falando sobre a questão do saneamento básico. Eu vou, antes de fazer o balanço, Fabiano, desses 2 anos aí da empresa no comando da Corsã, vou pedir para a gente entender. A gente estava falando da questão da responsabilidade de todos, né, do licenciamento ambiental dos prefeitos. A população em geral, muitas vezes, agora com a questão da privatização, no Brasil, infelizmente, essas parcerias e as privatizações vêm seguidas de muito preconceito, né? Mas o fato é que realmente a gente tem aí um saneamento muito atrasado, que com a iniciativa pública realmente estava bem deficitário, não estava funcionando. A gente tem aí gente, como a gente falou nos números anteriores aí, milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico, sem esgoto, gente sem água tratada.
Então, a gente está vendo agora que vão ter metas que vão ser cumpridas. Essa vai ser uma parceria junto com os prefeitos, é uma responsabilidade junto com os prefeitos, é da iniciativa privada. A gente estava falando sobre os recursos para se cumprir isso. Como é que vai ser exatamente isso para o pessoal que está nos acompanhando entender, Fabiano? Exatamente. O prefeito, a responsabilidade pela realização do saneamento nos municípios é do prefeito municipal. Perfeito. Tá? Então, o prefeito municipal, no momento que ele converte aquele contrato que tinha com a Corsan numa concessão de fato, num contrato que o novo marco permite com aquela que adquiriu, né? Coloca ali dentro e diz, muito bem, Corsan, agora privada, né? Eu tenho uma obrigação legal de em 2033 entregar 90% de saneamento, 99% de água, a redução das perdas, quer dizer, isso vai tudo para dentro do contrato. O valor do investimento necessário para isso, e os estudos mostram, é tanto, 50 milhões, 100 milhões, 150, depende do tamanho do município e a estrutura que tem lá, coloca aquilo no contrato e uma vez pactuado aquele contrato, a empresa começa a trabalhar para o cumprimento daquelas metas que vão ser fiscalizadas ano a ano, pelo município e pelas agências reguladoras. Então, quer dizer, o prefeito passa, digamos, a iniciativa privada, mas com a fiscalização dele e da agência, com sanções contratuais, a responsabilidade da execução daquele serviço, o que facilita, volto a dizer, não só, primeiro que a dificuldade, vamos nos 317 municípios, o Estado vai tirar 15 bilhões do seu orçamento para investir em 10 anos, é difícil. A Corsan Pública investiu, na média dos últimos 5 anos, 400 milhões ano. A necessidade para que a gente atinja a universalização é de 1,5 bilhão. Quer dizer, é 4 vezes mais. Mais do que isso, ainda que se tivesse isso, toda aquela burocracia para contratar uma empresa, para romper um contrato quando não está prestando o serviço direito, para fazer as medições, a iniciativa privada tem mais agilidade. Então, o Estado do lado de cá cobra, diz, olha, isso aqui está andando devagar, tem que melhorar, tem uma multa, tem uma sanção, aperta, quer dizer, tem meios para isso. E eu acho que a Corsan começa a dar bons resultados, já mostra isso. Nesses 2 anos. Nesses 2 anos. Né? A gente já investiu aí mais de 2 bilhões de reais, né? Mais de 2 bilhões de reais em melhorias de sistema, em determinados pontos que eram gargalos, como o litoral, que a gente vai falar logo mais adiante, na reestruturação das pessoas que quiserem ficar dentro da Corsan, melhorando os funcionários que já colocando uma cultura ali daqueles que trabalhavam, que quiseram ficar dentro da Corsan. Então, a gente tem trabalhado para reestruturar a empresa e, ao mesmo tempo, 2022 foi o leilão, a Corsan foi assumida, na verdade, de fato, depois de algumas discussões judiciais, que é normal aqui também no Rio Grande do Sul, em julho de 23. Então, a gente está falando de pouco mais de um ano. 1 ano e 4 meses, prática, onde a gente já botou quase 2,1 bilhões de reais, e que nesse 1 ano e pouco, infelizmente, a gente passou aí por 4 eventos climáticos no estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Né, que foram aquelas do ano passado, o vendaval que teve aqui, e infelizmente o que aconteceu em maio, né, onde a gente conseguiu dar uma resposta nos municípios que eram Corsan bastante importante. Nós movimentamos aí mais de 200 caminhões-pipa para poder atender. Nós movimentamos mais de 130 geradores. A gente começou a trabalhar muito com isso, porque às vezes a população não entende. Poxa vida, faltou luz e falta água. A energia é o principal instrumento para que a gente possa levar água na casa. Quer dizer, desliga. E o grande problema é o seguinte, a luz quando volta, você toca ela liga. Quando o sistema desabastece, às vezes ele demora 24 horas para abastecer de novo. Então, muitas vezes, por exemplo, no litoral, era comum, cai a luz por 1 hora, 2 horas, fica um dia sem água. Nós estamos trabalhando não só em virtude das enchentes, onde a gente mobilizou 130 geradores, mas, por exemplo, nesse verão no litoral, a gente tem usado geradores sobressalentes o tempo todo. Então, você veja o seguinte, houve algumas faltas de luz, mas não houve falta de água. Então, a gente tem trabalhado, colocado geradores em vários locais, a gente fez uma
o encaminhamento da compra de equipamentos, por exemplo, bombas, motores, em todos os locais, em todas as unidades, há backup disso, para que não tenha que vir a Porto Alegre buscar, queimou o motor, queimou uma bomba, Sim. tem backup ali, tem backup na região de todos os equipamentos. Nós estamos produzindo, hoje já 50% está pronto, né? Nós estamos com todas as nossas captações de água automatizadas, com monitoramento de vazão, de pressão. Lá em Cruz Alta teve um problema, o nosso centro de operações aqui acusa antes mesmo do pessoal de Cruz Alta saber a diminuição da vazão. Isso dá mais escala para você atender mais rápido, por exemplo, lá uma eventual situação de falta de água. Então, a gente tem investido muito em tecnologia para atender melhor. E a tendência é que isso agora tenha ainda mais uma curva de incremento no atendimento à população. Você veja, nós tivemos algumas dificuldades, evidente, como todo o estado teve agora nessa enchente, mas o nosso tempo de resposta praticamente em 13, 14 dias, e a gente levou gerador de helicóptero, produto químico, que era intransitável, não estava quase nada. Mas em 13 ou 14 dias nós estávamos com quase todos os municípios recuperados, com 2 exceções que foram mais graves, que foi a questão de Canoas e de Esteio. Por quê? Porque ali o que alagou foi a estação de tratamento de água, com o rompimento do dique. Então, nós tivemos que usar mergulhadores, secar, demorou um pouco mais. Sim. Mas em todos os outros, a resposta foi muito rápida. A gente chegou a trazer 5 estações de tratamento de fora do estado, móveis, instalamos no pátio da Gerdau, da Votorantim, e isso em tempo recorde. Nós fizemos 12 quilômetros num final de semana de extensão de rede, debaixo de chuva, para interligar sistemas para fazer atendimento na região metropolitana. Foi uma operação realmente de guerra. Inédita. De guerra, mas eu acho que a Corsan mostrou uma capacidade de reação à altura daquilo que a população se visto antes, né? que a população do Rio Grande do Sul merece. Falando em equipamento, Fabiano, a gente tem um equipamento que muita gente não conhece, que é o satélite israelense, né? Que é um satélite que é utilizado para escanear um solo no território brasileiro, né? Que benefícios a gente pode, na prática, né, destacar aí desse equipamento? Israel não só na tecnologia, mas na questão de água também, né? Sim. Aqui no estado, por isso que a gente tem, né, essa questão. E o que acontece? Esse é o equipamento que nós contratamos para detecção de vazamentos embaixo do asfalto ou da calçada. Opa! Por quê? Porque começou a operar no Rio de Janeiro, onde a gente tem a concessão, né, e agora a gente contratou aqui para a Corsan também. O que significa? Muitas vezes você tem um cano, uma adutora que arrebenta embaixo do asfalto. E aquela água vai infiltrando e fica dias vazando aquele cano. Até que rompe o asfalto, gera um problema maior e aí você vai detectar. Esse satélite passa a cada 14 dias sobre o território brasileiro e ele detecta água colorada para diferenciar da água do lençol freático. Então, água colorada embaixo do solo e marca os pontos. Fantástico. Marcando os pontos, isso vai para o nosso centro de operações, em que se desloca a equipe para ir para o local. E aí eles vão com o instrumento e ali no local da medição, num raio de 15, 20 metros, eles detectam o ponto do vazamento. 15, 20 metros. Então, quer dizer, você não sai procurando nessa quadra toda, né? Porque senão, muitas vezes, quando tu vê que tem um vazamento, já gerou um grande problema e você tem que quebrar uma quadra inteira para achar. Para achar onde é que está o... E aí você vai, então, com o equipamento ali, acha o local e busca. E a assertividade disso tem sido de 85%. 85% no Rio de Janeiro, e a gente está usando essa tecnologia também aqui, que é um dos mecanismos que a gente vem para fazer a redução do índice de também desperdício, né? De desperdício de água, de perda de água. De perda de água, né? Impressionante mesmo. Vamos falar, você já tinha comentado, Fabiano, da questão do esgoto no litoral norte, que é um assunto que me interessa. Eu tenho casa em Imbé,
né? Comentava com o Fabiano fora do ar ali sobre a questão ali da rua, onde foi colocados as tampas de bueiros ali e tal, foi levantada a rua, as casas estavam mais altas, ficou tudo certo, já tinham sido levantadas. Aí uma expressão, como é que foi a expressão? Soleira negativa. Soleira negativa, que lá na minha querida Cidreira, onde viraremos 30 anos, a rua foi levantando com a questão do esgoto e os terrenos ficaram mais baixos, tinha uma soleira negativa e em Bé esse problema foi resolvido. Como é que está a questão, de um modo geral, do atendimento aí do esgoto no nosso litoral norte? Bom, quando se assumiu a Corsan, a gente sabia que um dos principais gargalos ou mais urgentes estava no litoral norte. Há pouco saiu o censo do IBGE e do Rio Grande do Sul, muitas cidades perderam cidadãos, migraram dali. Mas das 10 cidades que mais cresceram no estado, 7 estão no litoral. São no litoral norte. O pessoal foi uma pandemia, foi morar então houve lá. uma densidade. Ficou lá. Agora, mais do que isso, o litoral norte, você e a população que deve saber, estava, por falta de esgoto, embargado praticamente na questão da construção civil. Ah, é verdade. Faziam 4 ou 5 anos que alguns municípios, eu estou falando de Capão da Canoa, Xangri-Lá, próprio Tramandaí, Arroio do Sal, não poderiam, não era dar um habite. O prefeito não tinha condições de emitir um alvará de autorização de construção. Que depois viraria o habite. E isso travava o quê? Um dos principais setores do desenvolvimento econômico do litoral, que era a construção civil. É verdade, geradora de emprego, de impostos. O litoral norte não podia discutir um plano diretor. Nós podemos ter divergências se tem que ter prédio ou não, na verdade, 3 andares, 10. Bom, mas é legítimo que se possa discutir e quem tiver mais, assim, digamos assim, razão, força política, argumentos técnicos, é assim que funciona uma democracia. Né? Mas lá não se podia nem discutir, por quê? Porque tinha um pressuposto. Não havia saneamento básico e isso causava poluição. E o Ministério Público Federal, por 10 ações civis públicas, com razão, tanto que a Justiça dava razão, embargou qualquer construção. E isso por 4 ou 5 anos travou. Tá certo. E quando a gente assumiu, uma das questões que nos foi cobrada, olha, vocês precisam resolver a questão do litoral norte. E nós trabalhamos duramente nisso. Nós temos um plano de investimento que pega toda a parte do litoral norte, e hoje no valor de investimento previsto de 800 milhões de reais naquela área. E já na primeira forma de atuação, nos primeiros meses de atuação, a gente conseguiu, melhorando as estações de tratamento, repaginando o sistema e comprometendo investimentos, fazer acordos com o Ministério Público Federal e destravar paulatinamente o litoral. Hoje você vai, o setor da construção civil, de Capão da Canoa, de Xangri-Lá, de Tramandaí, está vendo uma retomada das autorizações por conta do trabalho que a gente está realizando. E quero dizer, nos próximos anos, e eu estou falando aqui de 3 ou 4 anos, porque tem sido prioridade, o nosso litoral vai ter uma capacidade de expansão até 2052, dentro das projeções que já estão lá. Isso com esgoto 100% tratado. Né? E digo mais, veja, isso é um diferencial. A gente diz, olha, e quanta gente tem dito hoje, o estado de Santa Catarina, com suas belas praias, né? E o estado de Santa Catarina hoje economicamente na nossa frente, e várias questões. Eu acho que o Rio Grande do Sul endereçou para o seu litoral uma questão que Santa Catarina ainda não endereçou, está longe de endereçar, que é a balneabilidade das suas praias, o tratamento do seu esgoto, sabe? Uma infraestrutura que a gente vai avançar. Em 3 ou 4 anos nós seremos uma referência. E digo assim, porque se cria alguns, e você me permite aqui, algumas narrativas. Né? Você faz o tratamento, recentemente a gente está fazendo um emissário de ponta a ponta, ele vai largar o efluente tratado ali em Bé, em Tramandaí, boa parte do efluente, e o pessoal diz, não, vai largar esgoto. Não é esgoto, 100% daquele material é tratado com 95% de eficiência. 95% de eficiência, Cláudio, corresponde a isso que está na licença, a uma exigência superior àquilo que a legislação federal e estadual exige como padrão
ideal de tratamento. Olha só, a gente tem a barra ali, que tá mandando aí. A água que vai ser lançada ali, te digo assim, ela não é mais, ela é muito mais limpa do que a água que está ali. E mais, nesse lançamento, por exigência, a licença ambiental da FEPAM, que você sabe é rigorosíssima. Sim. E licenciou com 2 equipes técnicas, botou 14 pontos de monitoramento disso aqui, para que não haja nenhum problema. Claro, você tem 14 pontos de monitoramento certificado. E desses 14 pontos, a Corsan, por sua conta, contratou estudos e vai instalar 32 pontos de monitoramento. Não tem conversa. Ou seja, a gente está fazendo mais do que o dobro da licença para quê? Para dizer para a população de Tramandaí, de Imbé, que pode ter segurança de que o que está sendo feito é uma solução para o litoral norte como um todo, não para Capão, não para Xangri-Lá, e que aquilo que está ali vai ser, volto a dizer, um case de tratamento ambiental. Tá aí, de cuidado com o meio ambiente. Exatamente. Que maravilha! Terminamos. Olha só, quando a gente está falando de notícia boa, de assunto bom, de notícia boa, passa muito rápido, né? Vamos fazer mais um intervalo, mas tem mais um último bloco aí que a gente segue falando sobre isso, que eu sei que você está gostando. Em seguida a gente está de volta no Saindo Só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, que tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Você pode acompanhar também o programa Em Evidência no nosso canal no YouTube e se inscrever lá no nosso perfil também lá no Instagram. Hoje estou recebendo aqui Fabiano Dalazen, que é diretor da EGEA aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está falando sobre tratamento de esgoto, saneamento básico, água tratada e muito mais. A gente estava falando ali no bloco anterior com o Fabiano sobre a questão do litoral norte, notícias excelentes do nosso litoral norte, que teve aí um incremento da população fantástico, né? E só para a gente concluir, Fabiano, a questão das enchentes, né? Problemas, a gente falou sobre a questão da região metropolitana, sobre esteio. No final das contas, estamos preparados aí, eu acredito que não vamos ter um episódio como esse, né? Não. Mas serviu de lição. Não, a gente torce, né? E, evidentemente, dentro desse plano de expansão que a gente está fazendo, de redes, poços, captações, que esse investimento, já houve uma readequação para tornar ainda mais resiliente em razão de eventuais novos eventos climáticos. Então, você tem ali áreas de inundação, os poços que estão sendo feitos como um backup para algumas circunstâncias fora dessas áreas, ou seja, a gente já está reestruturando. Hoje a gente está passando, por exemplo, por um mapeamento através de drone de todas as nossas instalações. Eu tenho as instalações em 3D, então se ela alagar eu sei exatamente o ponto onde chegar, de que forma fazer para readequar. Então nós já estamos preparando para uma nova realidade, né? E também uma nova realidade que era uma visão que se tinha desde antes de resiliência hídrica para a questão de eventual falta de água. Sim. Porque o Rio Grande do Sul também sofreu, nos últimos anos, muita estiagem, né? E, então, a gente também já tem planos de contingência para que não deixe faltar água para a população. Agricultura também. Em casos de estiagem. Então, a gente está trabalhando muito forte nisso. Então, acho que essas lições, a gente não quer passar por essas situações. Mas, passando por elas, a gente tem que ter, como todos, um aprendizado para que, caso elas venham se repetir, a gente tem um tempo de reação aí melhor e uma forma de enfrentamento ainda mais qualificada. Muito bem. Bom, eu quero agora falar do Fabiano Dalazen, aqui que participou da revista Em Evidência, isso aqui 2017, Fabiano. Olha aqui, com mais de 70% dos votos da eleição no Ministério Público, promotor de Carazinho, chega ao auge de sua carreira. O jovem Fabiano Dalazen é um novo procurador-geral de Justiça.
E aí eu quero saber, né, de Procurador-Geral de Justiça ao Diretor-Geral da EGE do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa transição? Foi aquelas questões que surgem em determinadas fases da vida e você tem decisões para tomar, né? Eu tive dentro do Ministério Público por concurso público por 25 anos, né? Assumi em 1998. Eu acho que foi uma carreira que eu sempre sonhei, mas dentro dela eu consegui fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, que eu queria, tive oportunidade, fui promotor onde eu queria ser promotor, atuei nas causas que a profissão me entregou, mas que eu também queria, na área criminal, no tribunal do júri, em vários aspectos. A minha classe na época me honrou por 2 vezes, em 2017 e depois em 2019, como sendo o mais votado na lista tríplice para ser Procurador-Geral de Justiça. Tive dentro da lista tríplice por 2 governadores diferentes, primeiro o governador José Ivo Sartori e depois o governador Eduardo Leite, a confiança de, dentro da lista tríplice em que eu fui o mais votado, me indicar para ser Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu acho que assim, durante 25 anos eu entreguei, prestando esse serviço público à população do Estado, o que eu tinha de melhor. Sim. A instituição, aprendi muito com ela. Criei um relacionamento muito grande com todos do setor público, judiciário, executivo, legislativo. Eu tinha saído de Procurador-Geral, terminou meu mandato em 2021, e aí 1 ano e meio depois, eu ainda tinha um tempo para me aposentar e antes disso eu recebo uma proposta para migrar para o setor privado, para prestar serviço público também. Pois é, de uma saneamento, água, esgoto, é serviço público, a relação, mas mais do que isso, um propósito, que era justamente dizer, a gente às vezes tem um preconceito, quem está dentro do setor público não entende muitas vezes as dores e as dificuldades de quem está no setor privado. Da mesma forma, quem está no setor privado, às vezes tem uma visão distorcida ou generalista ou superficial de quem está no serviço público. E é o que a EGEA me disse, Talazen, nós queremos qualificar a nossa relação como prestadores de serviço público, embora no setor privado, com gestores municipais, com vereadores, com órgãos de controle, tribunais de contas, agências reguladoras que estão no setor público. Você nos ajuda a fazer esse meio de campo, essa interlocução dentro de uma posição de diretor de relações institucionais. Poxa vida, eu acho que caminhei no tempo. Isso é um propósito que me atrai. Então, saí do Ministério Público não porque eu briguei com o Ministério Público, pelo contrário, tenho um carinho enorme, sempre gostei, acho que é uma das instituições que tem uma responsabilidade gigante e que muito dá à sociedade gaúcha e brasileira, mas eu aí, daí por uma decisão pessoal, resolvi então fazer essa migração e com os mesmos valores e com a mesma empolgação, você pode ver como eu falo de saneamento aqui, estava vendo. porque eu acredito que é uma mudança importante, como eu digo, o Brasil teve um marco dentro de uma lei, nós temos que fazer essa lei pegar, ou seja, de 2020 a 2033, a gente suprir. E nós já estamos em 2024 terminando. 25. Nós temos até 2033 para suprir aí. Passar rápido. 4, 5 ou 6 décadas de atraso. Nós estamos falando de saúde, né? De saúde. Então, é de meio ambiente. Então, isso é uma mudança. E fazer parte disso, poxa vida. Porque é verdade. Não, a gente está falando de saúde, Fabiano. A gente vê essa questão do exemplo da criança com o smartphone ali, vê criança perto de esgoto, com esgoto a céu aberto, sem água potável, com doenças, aquelas barriguinhas ali cheias de doenças, ali, de vermes, como as vozes a gente falavam ali. Isso aí, gente, não adianta ter o melhor carro elétrico e aquela parafernália toda de tecnologia passando ali como se fossem invisíveis ali em locais aqui no interior do estado ali, né? Sem saúde, né? A gente não pode deixar de falar também da medalha do Mérito Farroupilha também, né? Que é uma honraria recebida pelo Parlamento, né? O reconhecimento do Parlamento Gaúcho também, né? Que bacana. Essa é uma das grandes
homenagens que eu recebi, né, proposta na época pelo presidente da Assembleia, na época o deputado Hernani Polo, Querido amigo, e aprovada pela Assembleia, onde a gente sempre trabalhou. Eu ainda estava no Ministério Público, eu já não era mais procurador-geral, mas acho que a gente trabalhava com todos os parlamentares e todos os partidos, atendia sempre buscando aí a resolução pelo interesse público. Então, você ser homenageado com a mais alta honraria do parlamento do seu estado, evidentemente é um motivo de orgulho, e é daquelas homenagens que a gente guarda aí, guarda no coração aí sempre com muito carinho e com muito orgulho. Que bacana. E agora, para a gente encerrar aí, planos e metas para o futuro na carreira profissional? Como dizer, a gente tem que, Cláudio, às vezes, não é às vezes, eu acho que a gente tem que se entregar para aquilo que a gente está fazendo. Isso levei sempre comigo. Foi como promotor, foi como procurador-geral, tem sido agora. As pessoas falam que a vida é muito curta, e realmente ela é curta. Passa rápido. Ela passa rápido, né? Então, você não pode perder tempo querendo fazer as coisas, sabe, meia boca assim. Não, sim. Vamos tentar fazer. Eu agora estou imbuído dessa atividade. Eu quero que a pauta do saneamento avance. Eu hoje estou dentro de uma empresa que é uma das grandes empresas de saneamento do Brasil hoje no setor privado, vai muito contribuir para isso, e eu quero ajudar que essa pauta aconteça. Esse é meu foco hoje, né? Evidentemente, aprender cada vez mais, a gente começa a se relacionar. Eu saí de um mundo que era eminentemente jurídico, passei a me relacionar com pessoas de mercado financeiro, de engenharia. Quer dizer, você passa a aprender coisas novas, até na linguagem, né? Então, isso para mim é um desafio. E esse desafio, com certeza, vai me fazer crescer. Mas a questão do lado jurídico também não ajuda nessas coisas, porque tem muito envolvendo, né? A administração pública dos prefeitos tem muito. Eu vejo muitos prefeitos que muitas vezes, nem é porque o sujeito seja eleito, que ele entenda da administração, né? Nem de todo mundo vive de boa vontade. Prefeito, qual é o prefeito? Meu pai sempre falou isso. Meu filho, qual é o prefeito que não quer asfaltar, que não quer fazer saneamento, que não quer e tal? Mas muitas vezes sabe que não é tão simples assim. E o cidadão tem que entender para criticar até também, porque muitas vezes o pessoal, porque o fulano fica lá criticando. Agora tem rede social aí. É mais fácil. Fica falando um monte de bobagem e tal, né? Então tudo bem, critica, mas critica de uma maneira construtiva. Manda uma mensagem lá para a empresa, né? Para a EGEA e tal. Olha aqui está precisando e tal, de uma maneira civilizada, bacana e tal. Não precisa ficar... Ajuda, exatamente. Não faz parte do problema. O problema todo mundo já sabe, né? Faz parte da solução. Né? E eu acho que isso ajuda, a questão jurídica, eu acho que ajuda bastante. Nossa, evidentemente o direito hoje ele permeia todas as atividades. As relações sociais. Então, a formação em direito, a experiência dentro de um órgão de controle, evidentemente me auxilia muito nessa caminhada. A grande questão, eu sempre digo, eu fui professor também muitos anos. Né, na faculdade. E eu dizia para os alunos, e acredito realmente nisso no direito, que a gente tem, quando trabalha com direito, que entender o seguinte: ele tem uma finalidade. O direito é para ser aplicado para as pessoas, não é para a gente discutir aqui em teorias que sirvam para mim, para ficar dentro do livro. Tu tem que discutir, tu tem que debater, tu tem que ler, mas para simplificar, para que ele funcione para as pessoas, senão, né? A gente que são os destinatários. Senão você fica numa bolha. Tu fica numa bolha. É exatamente isso. Maravilha, sensacional. Vamos seguir acompanhando, então, A gente tem um novo desafio, temos muitos jovens prefeitos também, eu acho que nesses 317 municípios aí, né? Com certeza, muitos prefeitos que estão assumindo. Pela primeira vez? A gente estão logo conversando, alguns já estão nos procurando para entender, né, as obrigações, o contrato, a relação, como é que no dia a dia funciona. E a gente vai, através da mídia, através de eventos, através das federações de prefeitos, de vereadores, de municípios, e no contato pessoal, no dia a dia mesmo, nos municípios ou aqui em Porto Alegre, a gente vai sempre auxiliar. A gente quer ser um parceiro de cada prefeito, de cada município,
na melhoria da relação na cidade. É importante dizer, para nós isso é tratado com muito cuidado. Para nós não existe município grande, município... Sim, claro, partido tal, partido você tem diferenças, claro, do que você vai ter que estruturar ali ou aqui. Mas a gente trata todos... Se a gente quer universalizar o saneamento, é porque não dá para deixar ninguém para trás, né? Tem que levar todos, grandes, pequenos, todo mundo tem que estar junto. Maravilha, maravilha. A gente está falando de saúde também e a população agradece, né? A população, no final das contas, lá, quem está lá embaixo, lá, agradece. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo, viu, Fabiano? Parabéns aí pelo trabalho, para toda a equipe da empresa aí. E a gente torce para que tudo dê certo, né? Porque todo mundo, como eu falei, todo mundo ganha, né? A gente está falando de saúde. Com certeza, né? Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, valeu mesmo. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. O segundo turno das eleições municipais acontece em todo o Brasil, em 51 grandes cidades. Por vezes questionado, esse processo eleitoral tem demonstrado nessa eleição, principalmente, a sua grande validade. E é bem interessante porque neste processo eleitoral de 2024, se estabelece uma grande dicotomia entre ideologias diferentes, seja à esquerda, à direita ou ao centro, e que se refletem nas urnas. Das grandes cidades do Brasil, a maior parte delas poderá sofrer uma inversão em relação ao primeiro turno, onde candidatos que consagraram-se em primeiro lugar, com um percentual significativo, quando agora vão para o segundo turno, podem sofrer um revés, justamente pela maioria que se forma em relação aos demais candidatos que eventualmente não obtiveram êxito e acabam se juntando a uma determinada candidatura. Claro que nós temos em Porto Alegre, por exemplo, uma situação consolidada, de uma forma muito expressa, porque a diferença no primeiro turno foi significativa em relação ao segundo colocado. E também em São Paulo há uma probabilidade muito grande desta situação dos eleitores de Pablo Marçal migrarem, na sua maioria, para o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. No entanto, nas demais cidades do Brasil, aquilo que se configurava no primeiro turno pode reverter completamente agora no segundo turno, quando as maiorias se formam em relação a uma ou outra corrente partidária, ou corrente política ou ideológica. Por isso que o segundo turno ele é bem interessante, não obstante, muitas vezes, as críticas e a não compreensão por parte de alguns eleitores. Mas é necessário porque fortalece a democracia e aumenta o processo da maioria na escolha dos seus dirigentes. E obrigado a você que está nos acompanhando, que está nos assistindo em casa, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.